Uma vida interrompida em um instante. Só por estar no lugar errado e na hora errada. Todos os anos, milhares de pessoas são presas por crimes que não cometeram. De acordo com a lei, todas as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Mas na vida real, tentar provar a sua inocência pode se tornar um pesadelo. Esta é a história de Jair Dalberti. Aí não teve mais o que fazer, né? Porque é outra realidade. No dia 8 de dezembro de 1998, um policial rodoviário foi assassinado sem piedade em seu local de trabalho. Essa mesma quadrilha, horas mais tarde, assaltou um ônibus de viagem. Jair Dalberti? Sim, senhor, sou eu. Acusado de ser cúmplice, Jair é obrigado a depor. Já falei, não fui eu. E preso nas piores condições. Jair foi cúmplice ou vítima de um engano que custaria sua liberdade? Eu me chamo Jair Dalberti e sou inocente. BR-282, no estado de Santa Catarina, Brasil. Uma estrada solitária. Porém, um acontecimento que irá alterar essa tranquilidade para sempre irá acontecer. Quatro homens surpreenderam um policial rodoviário e o assassinaram. Me acusaram de participar da morte de um policial. Roubam sua roupa e viatura como primeira parte do plano. E também me acusaram de assaltar um ônibus. Mais tarde, se fazendo passar por policiais, os delinquentes interceptaram um ônibus de viagem e assaltaram todos os passageiros. Vamos na cabeça, vamos na cabeça, vamos na cabeça! Vamos na cabeça! Encosta aqui, encosta cá! Vamos, irmão! Vai, quietinho! Eu tô lá! Horas antes dos fatos, Jair sorriu ao se encontrar com Vanderlei Cabes, um ex-colega de trabalho, e os dois saíram juntos de carro. Onde é que tá o carro? Lá fora. Daí saímos para dar uma volta lá no bairro Alto Irani, que é do outro lado da cidade. Um reencontro entre amigos. Tudo acontecia com normalidade. Dalberti não tinha motivos para suspeitar do perigo que se aproximava. Aí tinha uma palestra, acho que de parapsicologia lá na igreja matriz do Irani. Aí ele fez de conta que lembrou assim na hora. Bom, antes de você ir para casa, você podia me levar lá no Trevão. Foi, daí fomos lá nessa casa do Santo, que morava próximo da minha irmã lá. Ele nem sequer hesitou quando Vanderlei pediu para pegar alguns amigos no meio da estrada. Jair não sabia que seu antigo colega era um delinquente. Aí chegando no Trevão, que até então ele tinha me pedido, ele disse que ia um pouquinho mais adiante no posto de combustível Caratão. Eu perguntei o que você vai fazer, vamos fazer aí, pelo menos, né, que não tem nada, né? Aí, valeu pela carona, irmão. Não tem problema. A gente vai ficar ali na frente. Onde? Ali perto daquele posto ali na frente. O que vocês vão fazer ali? Não, fica tranquilo, não tem problema pra você, cara. A gente vai descer aqui mesmo. Para aí que a gente vai descer aqui. Tá bom, Para aí, tô para aí. parando, tô parando. Eu imaginei, né, digo, eles vão no Chão Batido, que era o bar de mulher aí. Como o Santo morava próximo lá da minha irmã, talvez achou que a gente podia comentar alguma coisa. Os ocupantes do carro desceram antes de chegar ao trevo. Tinham chegado ao lugar onde começariam a executar o plano. Aí no outro dia que soube do que tinham feito, né? Eu fiz essa corrida, era umas 6 da tarde. E parece que fizeram o crime ali para as 9, 10 da noite.
Não desconfiei porque você, antes da situação, você não imagina, né? Quem que ia dizer que eles ia ter essa ousadia de fazer isso aí, né? O Gol branco que os levou até lá se tornou parte do crime. No dia seguinte, eu estava trabalhando na empresa. Jair trabalhava em um frigorífico de Irani, como responsável da área de melhoramento genético. Tinha 25 anos, estudava administração e planejava se casar. O destino tinha outros planos para ele. Jair? Jair? Sim? Jair Dalberti? Sim, senhor, sou eu. Boa tarde. Boa tarde. Acontece que nos disseram que viram você ontem, à tardezinha, quase noite, aqui na rodovia com seu carro, com um grupo de amigos. Esteve ou não esteve? Sim, senhor. Era eu, mas qual é o problema? Você pode nos acompanhar para declarar? Eu posso, sim. Nos acompanha, por favor, então. Mas qual... Por que aconteceu alguma coisa? Não... Aconteceu. Aí eu pedi pro pessoal, né, para ir tocando o serviço que eu voltava em seguida. Fui na delegacia, aí só complicou, aí não voltei mais. 5 anos, 8 meses e 10 dias. Mataram um policial do bem, rapaz. Um policial honrado, com família. Tiraram ele na rua como se fosse um cachorro. Não fui eu, já falei, não fui eu. Viram você ali, rapaz? Eu deixei eles no trevo da BR. Eles desceram ali, eu voltei sozinho pra minha casa. Mas ninguém desce ali. Por favor, você tem que acreditar em mim. Eu deixei eles ali, eu voltei sozinho. Jair Dalberti não conseguia convencer a polícia que ele não tinha assassinado seu colega. Deveria ter sido chamado um advogado para acompanhar. Mataram a Vitor, rapaz. Mataram meu companheiro. Seu covarde, filha da p***. O fato deles estarem, né, algemados, com as mãos para trás, sem comer, sem poder ir ao banheiro, sem às vezes nem água deram para eles na delegacia, além da tortura física e psicológica, chega um ponto, né, que eles ficam insistindo, você fez, quando a pessoa acaba não aguentando mais e acaba dizendo que fez para acabar com aquele fato. Ah, então agora você fez, agora terminou o que nós já disse que nós queríamos saber, encerrou por aqui, está concluído o inquérito, a investigação. Chegamos lá na delegacia de Ponte Serrada, aí que me falaram que eles tinham matado um policial rodoviário. E eu, na minha ideia, eu pensei que ia se esclarecer, né? Noite inteira sem dormir, algemado para trás. Bem complicada a situação. Não, chega, não, por favor. Não me leva, não. Não. Por favor, não. Fomos tratados assim como que fosse bandido mesmo. Aí não teve mais o que fazer, né? Porque é outra realidade aí, né? Onde estava o Vanderlei Cabes? Qual papel tinha tido Jair em seus planos criminosos? Alguns dias antes, eles já tinham ido também com outra carona para tentar o mesmo intento, né? Mas o intento qual era? Render os policiais rodoviários, né? E deixaram eles estão rendidos e com os seus uniformes e a viatura parar os ônibus que estavam então indo para o Paraguai fazer compras na BR-282, naquela região então de Vargem Bonita e Ponte Serrada. Automaticamente, neste dia, primeiro dia que eles teriam tentado isso, tinha 3 policiais e automaticamente os 3 policiais reagiriam e eles não conseguiriam. Então eles deixaram para outro dia e esse outro dia foi no dia então, 8 de dezembro de 98, quando eles foram então até o posto de combustível, por trás então chegaram lá e viram que tinha apenas um policial, né, o policial Vitor, que veio então a falecer porque eles tentaram render o policial e o policial na sua função reagiu e acabou sendo morto então por um dos integrantes da quadrilha. A participação de Jair como motorista foi puro azar? Quando, na sequência do dia seguinte, claro que teve uma repercussão muito grande, isso até pela morte do policial e tantas vítimas, né, desse assalto, quando os policiais civis
da cidade, né, de Irani, conseguiram quase que por acaso ver um dos suspeitos, que eles pararam na estrada, começaram a conversar com ele, que eles eram suspeitos de terem roubado as armas de uma outra fazenda. E com essas armas que eles utilizaram para fazer o crime justamente no posto da Polícia Rodoviária Federal. E isso, então, com essa conversa, foram atrás, né, onde é que eles estavam, acharam os outros integrantes, acharam os objetos, então, né, furtados, prenderam todos eles, né, foi uma operação, assim, bem interessante. E quando, então, eles interrogados, né, como é que eles chegaram no posto da Polícia Rodoviária, é que aí eles falaram que pegaram uma carona pro Jair Dalberti. Fala, filha da puta! Onde tá o Jair? Onde tá o Jair? Vanderlei e seus cúmplices foram interrogados com métodos pouco ortodoxos. A pressão que sofreram fez com que eles finalmente envolvessem Jair Dalberti como parte do grupo. Onde tá o Jair? Quando a pessoa acaba não aguentando mais e acaba dizendo que fez para acabar com aquele fato. Ah, então agora você fez, agora terminou o que nós já disse que nós queríamos saber, encerrou por aqui, está concluído o inquérito e investigação. Então isso realmente é um fato muito comum e que muitas dessas confissões, inclusive tem várias teses e livros e artigos que falam sobre isso, sobre a falsa confissão. Que as pessoas acabam confessando algo que não fizeram para se livrar, né, de uma tortura ou de algo assim. Eu soube, eu estava em casa no interior, assim, daí eu escutei na rádio de manhã que aconteceu esse problema, esse negócio. Saiu o nome dele na rádio, assim. Ô, cara, o que você fez? Ô, filho da puta, tô falando com você, o que você fez? Vamos parar com essa porra aí! Nunca perdi a esperança, né? Mas o que deu para perceber é que tava difícil. 12 dias depois, Jair é transferido, junto com o resto da quadrilha, para o presídio regional de Joaçaba. Os 4 delinquentes sabiam o que iam enfrentar. Jair estava apavorado. No dia que nós chegamos no presídio de Joaçaba, a gente foi posto numa cela. E daí só complicou, né? A vida na prisão é ainda mais difícil do que ele imaginava. Queria sair de lá, né? Mas ia acontecer o pior. E o tempo de prisão que espera por ele, uma eternidade. Por cima, arriscam tudo. Ela é a chave para tudo isso. O que mais ela não quis nos contar? Orphan Black. Episódio duplo inédito. Terça, às 9 da noite. Com exclusividade no A&E. Foi um elo fundamental na concretização de um crime. No seu carro viajaram os 4 delinquentes que depois assassinariam um policial. E assaltariam um ônibus de viagem. Mas ele é culpado ou vítima de uma traição? Ele grita ser inocente, mas passariam anos até ser escutado. A primeira noite no presídio, apesar que a gente já não tinha dormido na noite anterior, você também não consegue dormir, né? Porque, sei lá, você fica tão agitado que não tem como. E vai umas 3 noites daí para você conseguir tentar dormir um pouco. Porque não tem clima nenhum, assim, a pessoa fica totalmente desnorteado, né?
complicado das duas partes. É uma coisa que você não está preparado para isso, né? E de repente, né? É um choque maior ainda. Porque a família também fica sem entender, você fica meio sem palavra para explicar o que está acontecendo e ver se eles entendem, né, a situação, porque eu também não estava preparado para aquilo. Era possível que um filho exemplar fosse parte desse grupo de assassinos? Os pais de Jair estavam inconsoláveis. O que ia acontecer com os planos de casamento dele? Quando poderia voltar à faculdade? O que estariam falando dele no trabalho? Meus pais, pelo que se percebeu, então, eles ficaram meio sem chão, né? Porque nunca esperava ver a gente naquela situação, né? Eu imagino que quem sofreu mais ainda foi a minha mãe, né? Porque, coitada, nunca imaginava, né, uma situação dessa. E muitas vezes também sem poder fazer muita coisa, né? E a repercussão também, até pela mídia, estava cobrando um resultado. Porque como foi um crime ocorrido na rodovia federal contra um policial rodoviário federal, a Polícia Federal teria assumido o caso. Segundo os investigadores, o fato de Jair não estar no local do crime no momento da execução levava a crer que ele era um dos ideólogos e talvez o chefe da quadrilha. O advogado de uma cidade longe, 90 quilômetros, né? Ele preso em Joaçaba. O processo correndo na Justiça Federal, que não é uma justiça que é acostumada a julgar processos criminais. E isso não deu condições, né, de trabalhar. Porque os acusados pediram que lhes deixassem um ponto da estrada onde não havia nada, e o que era a carga que tinham consigo. Então, ou seja, em cerca de 9 a 10 meses, acabou um processo que normalmente não se encerra em menos de 2 anos. E isso faltou para se buscar as provas efetivamente. Aquelas perguntas que foram feitas somente depois dele condenado. Gente queria sair de lá, né? Mas ia fazer o quê? Tinha que aguardar ver o que ia acontecer. Ia acontecer o pior, né? Deles sentenciar a gente e tocar ficar lá. 3 meses, 27 dias, já estamos sentenciados. E o Jair, então, a condenação dele foi de participação de menor importância. E veja, menor importância há 15 anos e 4 meses. 13 anos pela morte do policial e 2 por assaltar o ônibus. Seu futuro estava traçado. A gente acaba se apegando bastante, não sei se é porque está numa situação difícil, né? Não sei se é natural de todo ser humano, mas se apega bastante na Bíblia, nessa situação. Você tenta ler a Bíblia e tentar se confortar um pouco, né? Porque não tem muito o que fazer assim. Eu entrava junto da cela, conversava com todos os detentos. O Jair contou a sua história para mim e eu senti assim até uma certa seriedade no primeiro contato. Certo? Me chamou um pouquinho a atenção, porque na verdade são muitas histórias que a gente ouve, né? E numa segunda conversa que a gente teve, ele me contou a mesma história. E eu estive no presídio de Joaçaba visitando clientes meus, né? E eles me falaram do Jair. Olha, doutor Eber, o senhor pode conversar com o Jair Dalberti? Depois de muitas conversas é que eu comecei a sentir que realmente ele estava falando a verdade. E daí um dia o Dr. Eber foi fazer a visita com os demais detentos e como eu tinha uma amizade já de longa data com ele, eu cheguei, doutor, por que o senhor não contei a situação, por que o senhor não ajuda ele? Veja o que o senhor pode fazer aí. Eu acredito que ele é inocente, doutor, eu acredito. E aí foi um conjunto de situações, né, que foram gerando de me convencer, inclusive, que valia a pena poder ouvir de forma efetiva a história dele. E daí dizer, mas será? Eles chamamos o Jair, conversamos e tal. E daí o Jair colocou para ele da situação.
Jair Dalberti? Sim. Eu sou o Dr. Eber. Prazer. Ocorre que, olhando nos olhos do Jair, falando com ele, eu chego até a me emocionar, porque a gente via a inocência dele. Ele era muito inocente, ao contrário de todos os outros que a gente tinha conversado. Quando eu, então, assumi, com todas as forças, poder fazer a defesa do Jair. Eu deixei eles lá. Sim, eu nunca perdi a esperança, porque eu nunca achei justo, né, com o que aconteceu, né? Possível que uma hora a verdade não ia aparecer. Então, como foram os fatos? O que acontece é que eles estão me acusando de ter matado esse policial, mas na verdade, naquele dia, eu deixei os meus amigos. O Dr. Eber procurou conhecer melhor o caso e se interessou a pegar esse caso. Aí ele ficou assim, daí eu digo, doutor, mas vai lá, vai atrás dessas pessoas, vê o que você pode fazer. Eu dei um pedido aí da gente e tal. Foram vários encontros que eu tive com ele no presídio de Joaçaba. Cada passo que ele teria dado nos dias anteriores, naquele dia, nós detalhamos, e coisas que não foram levantadas em sua defesa na época. E comecei a traçar todas as estratégias de buscar as pessoas. Fui ao Irani, conversei com a família dele, né, um dos irmãos dele, né, veio conversar comigo, e nós lembro que fomos atrás das pessoas que estavam naquela lanchonete naquela tarde. Fomos na igreja pegar o livro de presença que mostrava que ele estava na igreja naquele dia. E foi conversar com essas pessoas, ouviu, e conseguiu reabrir o processo. E aí, a partir daí, todos esses documentos, essas pessoas, os próprios policiais civis, tudo isso a gente foi colocando uma ordem cronológica para se demonstrar que foi um acaso, que ele deu aquela carona e que mudou a vida dele completamente. Enquanto do lado de fora seu advogado lutava para reabrir o caso, do lado de dentro a situação também parecia melhorar. Na cadeia começou a melhorar a situação a partir que eu comecei a trabalhar. Aí, de início, eu comecei a trabalhar na cozinha, né, do presídio. Aí, posteriormente, a gente vendo o comportamento dele e tal, aí a gente passou, mesmo ele na época estava no regime fechado, a gente tirou ele da galeria, que é da cela, aí ele passou para um quarto, né, um quarto sob vigilância também, e passou a trabalhar na cozinha, onde é preparar os alimentos para os demais detentos, para todo o pessoal que trabalha. Como eu sempre gostei de eletrônica, aí um agente me auxiliou Aí eu consegui fazer esse curso por correspondência. Ele que passava no correio, me retirava os módulos, né? Aí ele me entregava e quando eu fazia a prova, ele que encaminhava de volta para o correio. Aí eu fiz até terminar o curso. Jair. E esse Adriano um dia chegou para mim e me contou que na época, no dia do fato, pela ideia desse Santino, eles tinham me eliminado já no Trevão, com a intenção de pegar meu carro, na verdade. Adriano era parte da quadrilha e Santino, o líder. Para ele era mais prático pegar meu carro, me eliminava e usava o carro para fazer o que eles queriam, né? Mas A notícia fez Jair estremecer. Naquele 8 de dezembro podia ter sido assassinado. A vida tinha lhe dado outra oportunidade e ele estava disposto a aproveitá-la. Você tem que partir daquela teoria de não ver para não ser visto. Se vê alguém fazendo alguma coisa errada, fazer de conta que não viu, entendeu? É tudo assim. Mas sobreviver na cadeia não é uma tarefa fácil.
falaram que fugiu, eu pedi quem foi que fugiram, que me deram 2 nomes. Eu digo, será que fugiu a quadrilha, né? Acho que eu tô ouvindo um pedido de socorro. Você vai ficar ligado desde o começo, mas você vai se surpreender no último minuto. Eu quero ir agora pra minha casa. Com você. O quê? NCIS Los Angeles. Terça, a partir das 8 da noite, no ANI. Condenado a 15 anos e 4 meses de prisão por roubo e assassinato, Jair perde as esperanças. Tentar se confortar um pouco, né? Porque não tem muito o que fazer assim. E concentra as suas forças em sobreviver. Deus Todo-Poderoso, Nossa Senhora Aparecida, me ajuda, por favor. Quando me falaram que fugiu, eu pedi quem foi que fugiram, que me deram 2 nomes. Eu digo, será que fugiu a quadrilha, né? Aí quando chegamos lá, que fomos fazer conferência e tal, a gente que o Jair não fugiu como fugiram outros. A gente percebeu que eles iam tentar fugir na hora da fuga em si, dá para dizer. Porque foi na hora do banho de sol, né? Estavam todo mundo no pátio. Aí eles começaram a cortar as grades, né? Eles não chegaram nem a me convidar porque sabia que eu não ia compartilhar dessa ideia, né? Porque se estava ruim para mim preso lá, eu não imaginava fugido. Aí dá essas cartas aí, cara. Vamos. Você viu como aconteceu tudo? Não. Como não viu? Se aconteceu na tua cela. Pô, não vi, cara. Eu tava lá, mas não vi nada. Porra, mas quando meteram a faca no cara, tu não viu não, bicho? Pô, e como não viu nada? Se eu vi, pô, cortaram a jugular do sujeito, moço. Pô, cara, isso aí que? Não sabia que sangrava como se fosse um chafariz, meu Deus do céu, caramba. Pô, e tu não viu nada? Não vi nada, já falei. Por favor, cara. Pô, sabe o que acontece? A coisa agora o bicho vai pegar. O bicho vai pegar porque, ó, eles vão correr atrás, e quando agarrar eles, pá, tchau, hein? Matar um polícia é uma coisa difícil, vão pagar muito caro, entendeu? E, ó, vão morrer, é cerol na certa, é dente por dente, olho por olho, compadre. Não quero jogar mais. No momento, sim, chegamos lá e tal. Aí a gente foi conversando, todos eles, não. Ele foi muito assim, firme na decisão, não. Eu tô pagando por uma coisa que eu não devo, mas eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir. Ele disse que não tinha motivo para ele estar querendo escapar, porque ele não devia nada, né? Se ele queria sair dali, quando a justiça terminava. Tanta confiança que ele inspirava na direção do presídio, né, e no juízo de execução penal de Joaçaba. Porque mesmo ele estando condenado por crime hediondo a uma pena de 15 anos e estando preso, condenado no regime fechado, ele teve autorização para trabalhar no serviço externo do presídio. Nós implantamos o caminho limpo. O que é? Os presos roçando e limpando as rodovias do estado, né? Como comunidade, bairro. Então ele passou, como ele tinha um bom comportamento, ele e mais os outros detentos, ele passou a fazer parte dessa equipe. Então talvez ele ponhava até o cargo dele em risco para poder amenizar um pouquinho aquele sofrimento nosso, né? Então, nesse sentido, eu tenho que agradecer ele, né? Os primeiros dias que você sai de lá do fechado, até a vista da gente é estranha, né? Porque você está acostumado num ambiente mais escuro. Você não consegue visualizar tipo horizonte assim. Então você estranha o ambiente. Ela vai uns 3, 4 dias para se adaptar até com a claridade do ambiente natural assim de fora.
que a gente mais vê assim, pelo que aqui nossa realidade, geralmente quando cai algum assim com crime, vamos dizer, de estupro contra criança. Aí os próprios presos se rebelam também, maltrato, né? Mas você vai fazer o quê? Você tem que assistir também, né? Eu acho a pior que eu vi era um cara que cometeu um crime, acho, contra uma menina em Tangará, acho. Aí eles torturavam ele. Tá certo, o que ele fez foi barbaridade, mas acho que não justifica também, né? Então você tem que tentar administrar da melhor forma aquela situação, né? Você aprende a ser mais tolerante com a própria vida em si. Você acaba sabendo esperar mais as coisas. Você tá bem? Você acha que eu não vou sair nunca daqui, né? Não, não é isso. Eu não vou sair nunca. Não. Agora tem um advogado que parece que vai dar um jeito, mas mesmo assim todas as provas estão ao meu favor. E eu continuo aqui dentro. Mas você vai sair, meu amor. Quando? Não sei, mas... Não vou sair daqui. A situação, pelos 15 anos que ele teria que cumprir, na época o crime hediondo era 2/3, então, ou seja, mais de 10 anos ele teria que ficar trancado. Não vou sair nunca. Não diga isso, não. Não aguento mais. Como é que ele iria esperar 10 anos para casar? Por mais que amasse, era difícil. E ele, com muita dor, ele disse para ela: segue a tua vida, que eu não vou ter condições de fazer você feliz. Quero que você continue com sua vida, que seja feliz. Você vai estar melhor. Eu te amo. Perdi era o pouco que eu tinha, mas eu perdi. Algo isso, tipo trabalho, o estudo, a namorada na época. Isso deixou ele muito magoado, muito triste. E essa angústia também, na situação, né, dele, pegou muito. Essas ideias aí de se matar, isso aí no início passa porque você... Primeiro, o seu time de coração. Segundo, a torcida. A&E Movies, especial Hooligans. Hoje, a partir das 6:30 da tarde. Um homem condenado não apenas perde sua liberdade. Se for inocente, também perde a sua dignidade. Perdi era o pouco que eu tinha, mas eu perdi. Só a justiça pode devolver o raio de vida que tinha. Conseguirá provar que foi condenado por confiar no amigo errado? Essas ideias aí de se matar, isso aí no início passa porque você fica meio sem opção. Mas, como eu te falei, eu vou ter que encarar e tentar sair da situação. Não adiantava eu me rebelar com os colegas, contra os agentes. Isso só ia me trazer prejuízo, porque não ia me ajudar em nada. Quando eu no presídio, era poucos assuntos que se comentava, porque não tinha... Era sempre a mesma coisa, né? Porque não tinha o que fazer, né? Você está estudando, né? Só. Sim. Não é que nem a faculdade, mas dá para aprender bastante. E só deixo os mais próximos à família visitar no presídio. O que é mais distante, eles não deixam
visitar. Mas imagina, enquanto você sair daqui vai ter um trabalho bom, né? Eletricista, meu filho eletricista. Aí uma grana boa, e todo mundo precisa de eletricista na casa, não precisa? E o pai? E o pai morrendo de saudades, que nem eu. Tava com vontade de vir, mas você sabe, né? A passagem é muito cara e essa era a minha vez. Meu pai e a mãe iam visitar, os meus irmãos iam visitar também, os meus colegas iam visitar. Eu estive ligando para tua noiva, aliás, querendo saber se ela tinha vindo, se tinha falado com você. Deve estar com muito trabalho, porque eu liguei, não consegui falar com ela. Você se encontra com ela, falar com ela? Não vi ela, não. A mãe é a pessoa que sofre mais da família. Para ela, assim, o filho dela parece que assim, já tinha morrido quando aconteceu uma coisa dessa. É complicado para ela, né? Mas não é fácil, sabe? Não é fácil, não. Todos nós estamos tão tristes, filho. Então o senhor Nilton Barcaro me pediu encarecidamente para mim não poupar esforços para poder ajudar, assim como toda a carceragem do presídio. O caso foi reaberto em meados de 2002. A investigação, sob o comando do Dr. Heber Binchen, desvendaria as irregularidades acontecidas no processo do Jair Dalberti. E eram tão contundentes as provas novas que eu peguei declarações assinadas e carimbadas pelos policiais, né, também através de instrumento público, e os policiais civis que demonstraram também como que aconteceu todos os fatos da investigação e da culminação da prisão de todos e como que o Jair foi envolvido em tudo isso. Então demorou, doutor. Quando não tinha nada a ver com a história aí, tiver que mudar tudo aí, a gente muda e assina aí já era. Tá, você tá fazendo a coisa certa. Outros condenados da quadrilha, inclusive o Antônio Pereira, que foi um deles, que era conhecido do Jair, ele estava muito triste com a prisão do Jair. E eu fui conversar com ele e ele disse, não, eu faço uma nova declaração. Essa e essa. Vai. Vamos dar um jeito nisso, com o juiz para ver o que se pode fazer. Essa declaração foi tomada pelos agentes penitenciários com fé pública dentro da penitenciária de Chapecó, que também repercutiu. Então, por mais que fosse considerado qualquer tipo de participação dele, com ciência dos fatos, não poderia ter repercutido numa condenação tão severa. E ela constatou que as provas produzidas realmente foram forçadas. Deu, pronto. Tenta acender aí a luz. Agora só falta arrumar as tomadas do escritório. Eu acho que ele tem que sair daqui a pouco. O processo de revisão, ele teve uma duração, né, também bastante grande, né, talvez até por ser réu preso maior do que o esperado. Os erros grosseiros que foram, né, constatados, ou seja, da análise do processo em si, que já estava, né, finalizado, foram justamente a total ausência de provas contundentes da participação do Jair no crime. Foi bastante emocionante no julgamento, porque com 3 votos, de 7 votos, 3 votos contrários, eu praticamente desanimei. E pensei comigo mesmo, né, e junto com Deus, que Deus não permita que isso aconteça. Eu não posso acreditar que o resultado vai ser esse. Em agosto de 2004, 2 anos depois de reaberto o caso, o tribunal começou a deliberar, culpado ou inocente. Ih, cara, tá sabendo não? Vai sair fora, moço. Ah, é? Sim. Como que você sabe? E aqui a gente sabe de tudo, cara. Pô, mete o pé, bicho, arruma logo armário e vai à luta, moço. Dá-lhe, mete o pé, moço. Ô, Jair, vem aqui. Tá na hora. Você vai embora. Quem disse? Tá tudo pronto. Arruma as coisas, rapaz.
trazendo alvará, disse que eu tinha sido julgado em Porto Alegre e tinha sido absolvido e que era para eu ir para casa. Valeu. Foi bom no dia que ele foi liberado, né? Que veio a absolvição dele, foi bom para todos nós, né? Porque a gente vê o sofrimento das pessoas. E ele ficou muito, né? No momento ele não acreditou, depois ele voltou e daí ele acabou... Aí ele se emocionou, tudo, então foi muito legal, sabe? Então, daí eles vieram para mim, foi como que tivesse nascido de novo, quase. Por uma surpresa minha, se eu não me engano era uma quinta-feira, no final da tarde, por volta das 7 horas, o Jair me ligou de um orelhão, eu ainda estava no escritório, dizendo: muito obrigado, doutor, eu tô na rua e vou para casa. Jair Dalberti ficou preso 2.079 dias. Foi absolvido depois de um processo de revisão criminal onde foi possível comprovar que não fazia parte da quadrilha que cometeu o crime. Em 2002, recebeu uma indenização de R$1,5 milhão pelos danos causados pelo Estado. Atualmente trabalha em sua própria empresa, a Eletrônica Dalberti. Vive com